Então tá, pessoal, a gente vai começar essa aula então de arquiteturas avançadas. Nós vamos falar sobre memórias cache, tá? Então vão ser uma série de aulas sobre memória cache. Essa daqui é a primeira aula, então a parte mais básica de memória cache a gente quer abordar aqui, tá? Se for um pouco rápido demais essa aula, né, tem as aulas gravadas lá de arquitetura, de computadores, né, que eu passo um pouquinho mais devagar, tá? Então, assim, a gente vai começar falando aí das tendências tecnológicas e hierarquia da memória, princípios, conceitos e a organização delas, tá? Então, assim, a tendência tecnológica que a gente está, né, só para a gente ilustrar um pouco, ou motivar um pouco o uso das memórias cache, tem esse gráfico aqui que mostra o desempenho relativo dos processadores, relativo ao processador VAX 11780, né? Então, basicamente, aqui a gente roda sempre o mesmo benchmark com diversos processadores e a gente vai mostrando o aumento de desempenho de uma única thread ao longo dos anos, tá? Então, a gente vê ali que a gente tinha um aumento de 25% ao ano, 52% ao ano, 23% ao ano. A gente sai de 52% ao ano para 23% na hora que a gente começa a colocar mais núcleos de processamento dentro do nosso processador, né? Então, aqui a gente está explorando só um núcleo apenas, né? Então, a gente tem esse aumento dramático aqui no desempenho dos processadores, né? Por outro lado, se a gente olhar a memória DRAM, né, ou seja, a tecnologia que é utilizada para construir a memória principal do processador, né, do computador, nós temos aí um gráfico, né, dessa tese de 2017, onde nós temos aí, ao longo dos anos, qual foi o aumento relativo, né, em três vertentes, na capacidade da memória. Então, a memória aí nesses de 18 anos, né, aumentou a capacidade em 128 vezes, ótimo, foi muito bem. Aumentou a largura de banda em 20 vezes, maravilha, ou seja, ela consegue resolver mais acessos em paralelo, praticamente é isso que foi feito, né? Agora, quando nós falamos de latência para um único acesso, né? Ou seja, se nós estamos interessados em uma única requisição, ou se nós temos um benchmark que é uma lista encadeada, ou seja, o gargalo vai ser a latência da memória, daí nós estamos muito mal, né? Porque nesses 18 anos, o que a gente melhorou foi 30% apenas, né? Então a gente está num cenário onde a gente estava aumentando ali 50% ao ano, e aqui a gente demorou 18 anos para melhorar 30%. Então, a memória, ela sempre tem esse desempenho ruim, né, com relação à latência, tá? Isso daí faz a gente ter um desempenho relativo, né, que vai criando um gap, né, vai criando um espaço, um abismo, né, entre o desempenho dos processadores e o desempenho da memória, né? Então, os processadores cada vez mais rápido e as memórias não seguem o mesmo passo. O que isso significa? Vai significar que o processador ele faz as operações muito rápido e a memória vai se tornar cada vez mais um gargalo, né? Então, cada geração que passa de processadores mais rápido, a memória se torna um gargalo ainda maior, tá? A latência da memória. Então, daí surge a hierarquia de memória, né? Ela surge nesse contexto para tentar aliviar essa disparidade de latências, tá? Então, o que a gente tem, né? A gente gostaria de ter um IPC alto, ou seja, um alto número de instruções prontas por ciclo, né? Mas a gente vai demorar centenas de ciclos para acessar a memória principal. Então, como que a gente pode reduzir esse gap? Bom, uma forma seria a gente colocar todos os dados no banco de registradores. Então, a gente carrega os dados da DRAM uma única vez e depois sempre utilizamos o banco de registradores. Então, esse seria um mundo ideal, sabe? Quer dizer, o mundo ideal seria a DRAM rápida, né? Mas já que nós não temos a DRAM rápida, o segundo mundo ideal seria um banco de registradores
muito grande, né? Que caiba todos os meus datasets. Bom, então, assim, por que não colocar uma montanha, então, de registradores, né? Bom, primeira coisa se eu aumento drasticamente a quantidade de registradores arquiteturais são aqueles visíveis pelo programador, né? Bom, o que eu vou ter como impacto é o aumento no tempo de acesso a esse banco de registradores, tá? Então, a gente não consegue fazer memórias grandes e rápidas ao mesmo tempo, tá? Claro, nós vamos ter um aumento de custo, então isso daí vai ter um aumento de área, tá? E também nós vamos ter outro impacto, que é o aumento dos bits usados no formato da instrução. Então, se você pensar ali no processador MIPS, né, que é um processador bem simples, ele carrega até 3 endereços de registradores, né, numa instrução do tipo R. Então, se eu tiver, sei lá, 1024 registradores em uma máquina, eu vou ter 10 bits para endereçar esse banco de registradores. Então, 10 bits vezes 3 dá 30 bits só para especificar o registrador. Então, da instrução toda, eu vou precisar reservar 30 bits só para dizer quais registradores eu estou trabalhando. Tá? Então, essa é uma forma de fazer. Eu poderia, talvez, usar um indicador de qual parte do banco de registradores eu estou usando e fazer, assim, diminuir essa quantidade de bits, né? Eu posso usar algumas espertezas, mas eu tenho de alguma forma, eu vou ter essa limitação, tá? Então, assim, a gente pode pensar em múltiplos níveis de banco de registradores, igual implementado lá no Cray 1, né? Cray 1. Então, eu vou ter um banco pequeno e rápido conectado a um banco que é maior e é mais lento também. Tá? Então, eu teria os registradores T e os registradores S, por exemplo. A questão toda o programador vai ter que explicitamente dizer qual registrador, mover os dados entre o banco rápido e o banco lento, entre o banco pequenininho e o banco grande, sabe? Então, é mais trabalho para o programador, tá? Professor, mas hoje em dia existem aqueles negócios chamados compiladores, já ouviu falar? Pois é, né? Então, o compilador ele poderia receber mais essa atribuição de tarefas, né? Então, isso daí é mais uma atividade do compilador, tá? Mas nota, né, que ele faz uma contrapartida com as memórias cache. Aqui seria manual e as memórias cache costuma ser automático, essa gerência de dados. Tá? Muito bem. Então, vamos falar sobre essa hierarquia de memória, né? Então, por maior que seja o nosso banco de registradores, uma hora ou outra a gente vai ter que sofrer a latência na memória DRAM, tá? Então, a gente pode aliviar isso com uma hierarquia de memória, tá? Essa hierarquia, eu já estou dando a dica, né? Ela começa lá no banco de registradores. O banco de registradores já é o primeiro nível dessa hierarquia. Super, super rápido e muito pequeno, tá? Então, o objetivo de usar uma hierarquia é dar uma ilusão para o programador que ele tem um tamanho de memória enorme com uma velocidade muito baixa e um custo muito baixo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter, basicamente, uma pirâmide, assim, né? Onde eu vou ter, quanto mais no topo da pirâmide, eu tenho uma velocidade maior, quanto mais na base, uma velocidade menor. E tem uma latência muito, muito maior. Tá? Para eu construir registradores eu costumo construir com flip-flops, utilizam várias portas lógicas, né? Sei lá, deixa eu pensar, 2, 4, 5, 6 portas lógicas aproximadamente, cada porta lógica com 4 transistores, tá? Então, você pode fazer a conta e já saber quantos transistores são. Enquanto isso,
num nível mais baixo, numa memória cache, a gente vai usar uma tecnologia SRAM. A SRAM, ela vai usar basicamente 2 inversores mais 2 transistores, né? Então, vai dar em torno de 6 transistores no total, né? Muito, muito menos, né? 4 vezes menos do que os resistores, tá? Maravilha. A memória DRAM, ela vai ter um custo ainda menor, porque ela vai usar somente um capacitor e um transistor, né? Para armazenar cada bit. Então, eu tenho um custo de área e um custo em reais, em dólares, né? Muito menor, né? Aí nós temos ainda o disco flash, o disco magnético, a gente poderia ter uma fita de armazenamento, a gente pode ter mais ou menos níveis nessa hierarquia, tá? Então, o que nós temos aqui é basicamente um registrador, o acesso vai demorar um ciclo, né? E aqui no disco magnético vai demorar, sei lá, centenas de milhares de ciclos, tá? Então, essa é a diferença de latência entre os níveis. Maravilha. Então, quem que vai gerenciar essa memória? Bom, o que está no registrador, ou o que está na hierarquia de memória, nessa hierarquia que envolve a cache e a memória principal, o compilador que vai decidir. Então, ele vai colocar instruções de load, store explícitas no código para trazer ou armazenar coisas entre o registrador e a memória como um todo, né? Agora, a memória, que a gente, né, o que a gente está chamando de memória, ela é formada de cache e memória principal, né? Então, nesse nível aqui, o hardware que decide o que está na cache e o que está na memória principal. Então, a gente vai ter algoritmos implementados em hardware, tá? Agora, o que está em memória principal, na DRAM, ou o que está no disco de armazenamento, bom, esse daí vai ser o hardware com auxílio do sistema operacional, tá? Então, é o que a gente chama de memória virtual, que vai ser assunto para mais algumas aulas nossas, tá? Maravilha. Então, podemos seguir adiante. Essa hierarquia de memória, ela vai trabalhar basicamente sobre 2 princípios, tá? Então, são 2 princípios de funcionamento, são 2 princípios de funcionamento ligado à localidade dos dados, tá? Então, nós vamos ter o princípio de localidade temporal e o de localidade espacial, tá? Então, localidade espacial é relacionado aos endereços, tá? Ao espaço de endereçamento. Maravilha. E localidade temporal é relacionado a quando que foi a última vez que eu acessei um determinado endereço, tá? Então, imagina só, se o PC, né, está apontando para uma instrução que fez um acesso atual aqui. Então, o que nós temos é uma alta probabilidade, tá? Uma alta probabilidade que os endereços próximos sejam acessados no próximo acesso de memória, sabe? Num futuro muito próximo, né? Então, os endereços mais longe, eles têm uma probabilidade menor do que o endereço muito próximo do que foi recentemente acessado, tá? Agora, se anteriormente eu tinha acessado um outro endereço, esse cara aqui foi o acesso anterior, né, o imediatamente anterior, eu tenho também uma probabilidade de talvez pisar nesse dado aqui próximo, ou no dado que eu acabei de acessar, sabe? Então, eu tenho essas 2 localidades. Se algum acesso anterior foi feito aqui nesse endereço, então eu tenho uma probabilidade de que os endereços próximos aqui sejam acessados, tá? Então, é claro, essa localidade temporal e espacial, elas acabam meio que fundidas, né? Porque se eu pensar que o acesso anterior foi esse daqui, no topo, né? Então, a localidade temporal envolveria só esse acesso aqui no topo, né? Mas eu tenho a localidade espacial também envolvida, então quer dizer que esses outros endereços aqui também têm uma alta probabilidade, tá? Então, esses 2 princípios de funcionamento, tá? Eles regem a hierarquia de memória
Claro, por que a hierarquia de memória ela foi pensada para privilegiar esses dois acessos, né? Esses dois princípios? Bom, porque é o que a gente observa nos programas, sabe? Então, isso daqui é meio que o problema do ovo e da galinha, né? Então, como a gente observa esses princípios, essas localidades em um programa, então a gente faz uma hierarquia de memória que privilegia esses acessos. Agora, quando eu faço um programa, é bom que o programa apresente essas duas localidades para tirar proveito da minha hierarquia de memória que foi pensada nela. Tá? Então, tem uma dependência cíclica aí, né? Muito bem. Então, avançando um pouquinho, a localidade espacial, a gente encontra ela, por exemplo, quando a gente está acessando um vetor, dados agrupados, né? A gente está acessando um vetor de dados, a gente observa uma localidade espacial, né? Quando a gente está acessando o PC, né, uma instrução, é bem comum que a próxima instrução que seja carregada é a PC mais 4. Então, nós temos aí uma localidade espacial também no código, nas instruções. Tá? Então, ela é observada facilmente nos códigos. Né? Agora, a localidade temporal, a gente observa, por exemplo, num laço de instruções. Então, eu estou executando um conjunto de instruções. Então, a instrução 0, não faz muito tempo que ela foi executada, não faz, né? Então, é bem provável que, se eu tiver um laço de repetição, né, ela vai ser executada novamente. Então, é um laço de instrução onde eu observo essa localidade temporal, né? O acesso às pilhas de dados, né? Então, se eu vou tendo a pilha de chamada de funções, tá? Então, atualmente eu estou trabalhando com os dados desse nível da pilha, mas é bem comum que daqui a pouco esse nível vai ser excluído, né? E eu volto a trabalhar com aqueles dados da pilha anterior, né? No nível anterior da pilha, tá? Então, né, a gente consegue ver essa localidade temporal. Quando a gente tem chamada de função, né? Então, eu chamei a função printf, eu uso as variáveis do printf, depois que eu retorno, eu uso as variáveis do meu programa, né, da função anterior, que chamou o printf. Então, muito bem, a gente pode ir avançando um pouquinho, né? Então, como que a gente explora esses princípios de localidade, né? Como que a arquitetura de computadores, como a memória cache vai explorar esses dois princípios? Bom, ele vai manter os dados mais recentemente acessados próximos ao processador. Então, se eu acessei a variável i, é bom que a variável i esteja muito próxima do processador. Tá? Se faz muito tempo que eu acessei a variável x, então tudo bem ela ficar longe do processador. Tá? Então, conforme o i vai passando o tempo e eu não estou usando a variável i, é muito bom que eu jogue ele para longe do processador, em detrimento a outra variável que talvez esteja mais na moda, como uma variável j, por exemplo. Né? Agora, a localidade espacial, como que eu posso beneficiar ela? Quando eu peço um endereço, né? Então, o processador está pedindo o endereço 1024 aqui na hierarquia. Então, em vez de eu devolver apenas o byte 1024, aquele endereço específico, não. Eu vou trazer um bloco de dados que contenham, entre outros, o endereço 1024. Então, nesse caso, olha só, o processador pediu um endereço, eu estou dando um pedaço de dados para ele, que aquele endereço está ali contido, né? Então, assim, se o processador estiver acessando sequencialmente um vetor, olha só, eu estou economizando um trabalho, porque quando ele pediu o endereço 1025, por exemplo, ele já vai estar lá perto do processador. Tá? Então, por exemplo, lá no IBM 360 de 85,
ele tinha blocos de memória cache de 64 bytes. Então, a memória cache trabalhava em blocos de 64 bytes. Quer dizer que eu trazia essa quantidade de bytes e eu estava trabalhando numa memória cache que cabia 16.000 bytes, tá? 16K bytes. Então, esse é do tamanho total. Então, vocês podem dividir aí 16.000 300, quanto que dá? 16 vezes 1024, dividido por 64 bytes. Então, vocês sabem aí quantos blocos diferentes teria naquela linha de cache. Beleza. Então, vamos falar aqui sobre um passeio entre a CPU, a cache e a DRAM, tá? Então, alguns slides aqui para nos ajudar nesse passeio, tá? Então, vamos pensar no exemplo da soma vetorial. Eu adoro o exemplo da soma vetorial, né? E eu adoro ele porque ele é muito simples, ele estressa a memória cache, ele é extensível, né? Esse vetor eu posso imaginar que ele tem um tamanho de 1 GB ou ele pode ter alguns bytes de tamanho, né? Então, e é fácil de entender, né? Então, a soma vetorial, o que é? Basicamente, eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Eu estou interessado em pegar um elemento do vetor A, um elemento do vetor B, fazer a soma e escrever num elemento de vetor C. Depois, eu pego o próximo elemento, eu pego o próximo, e assim por diante, tá? Então, é isso que é a soma vetorial aqui que a gente está atacando nesse exemplo, tá? Então, o que nós temos aqui? Os nossos personagens aqui, os nossos atores, são o processador, que tem uma unidade funcional capaz de fazer soma, né? Um processador tradicional. Nós temos aqui a memória principal DRAM, que é bastante lenta, mas ela armazena os vetores A, B e C. E a memória cache, né? Que é bastante rápida, mas ela é bem limitada, tá? Então, nesse caso aqui, a memória cache é um tamanho bem pequenininho de memória cache. Ela só vai caber, sei lá, 3 blocos de dados. Nota, bloco de dado e linha de cache é a mesma coisa, são sinônimos. Tá? Então, o tamanho da linha de cache ou o tamanho do bloco da cache, do bloco de dados da cache, são sinônimos. Tá? Então, a gente vai usar nas aulas como sinônimos. Eu costumo falar mais linha de cache, tá? O material talvez esteja mais escrito bloco de dados. Tá? Maravilha. Então, a gente começa fazendo o quê? O processador pedindo o primeiro elemento. Então, ele imagina que ele está somando ali os elementos a partir do byte 128, né? Então, ele pede o 128 e o que a memória principal vai fazer? Enviar um bloco de dados para a memória cache. Tá? E, claro, o processador pede, ele queria o endereço 128. Então, a partir do endereço 128, alguns bytes, né? Por exemplo, 4 bytes, 2 bytes, depende de qual o tamanho do valor que ele está somando. Pois bem, a memória cache, uma vez que ela tem aquela linha instalada, ela manda para o processador o dado que ele requisitou, o endereço que ele originalmente requisitou. Depois, o processador faz o quê? Pede o dado do segundo vetor, vetor B, né? Então, ele pede lá o endereço 1152. A memória cache não tem, então é o que a gente chama de cache miss, né? Nós temos uma falta de dados da cache. A requisição é repassada para a memória principal devolve os dados. Novamente, a memória principal devolve um bloco de dados, a linha toda de cache. Mas a memória cache só dá para o processador o que ele pediu de verdade. Tá? Maravilha. Agora o processador faz a soma e depois dele fazer a soma, ele escreve o resultado. Ele vai escrever o resultado no endereço 2176. Novamente, aquele dado é um cache miss, então ele pede aquele dado para a memória principal. Tá? Aqui nós estamos abordando um esquema de memória write-back. Tá? É um esquema tradicional. Tá? Durante as escritas, ele aloca a linha de cache. Tá? Então, é o write-back com write-allocate.
A gente vai falar mais em detalhes disso no futuro. Tá? Beleza, então a linha é trazida e ele finalmente escreve naquela linha de dados. E aí o que acontece? O processador faz a soma do próximo elemento, ele faz a do próximo, até que chega no último elemento da memória cache. Tá? Quando ele somou todos os, nesse caso aqui, 4 elementos da memória cache, né, da linha da cache, chega a hora dele carregar o próximo dado. Né? O próximo dado, nota, ele já pertence a uma próxima linha de memória cache. Então, eu preciso abrir espaço na memória cache para trazer esses próximos dados. Tá? Então, a gente conseguiu ver aqui a localidade espacial, né? O processador foi utilizando os diversos elementos da memória cache, né? Da linha de cache. Tá? Muito bem. Para trazer novas linhas, ele precisa jogar fora ou fazer um eviction, né, das linhas atuais. E no caso, se a linha tiver sido modificada, ele tem que atualizar aqueles dados na memória principal. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de eviction e write back, tá? Ou seja, remoção da linha ou atualização da linha na memória principal. Tá? Mostra o comportamento aí todo. Então, nota que esse daqui, o que a gente explorou agora, foi um padrão de streaming, né? É bem comum, né? A gente, com os bancos de dados, operações em matriz, operações em vetor, é muito comum a gente ter esse padrão de streaming nas aplicações, né? Agora, nota que essas aplicações aqui, né, nesse caso, soma vetorial, ele é ineficiente em algumas formas, né? Porque ele não está usando toda a localidade. Ele usou a localidade espacial, mas não usou a localidade temporal, né? É um tipo de aplicação que não utiliza essa localidade. Tá? Então, nesse caso, por não utilizar toda a localidade que as memórias cache estão preparadas a oferecer, ele vai ter um desempenho um pouco menor, porque toda vez que eu tenho que buscar uma nova linha, eu vou ter um baixo desempenho. A DRAM se torna um gargalo. Né? Eu tenho um desperdício de energia, porque eu fico transferindo muitos dados entre a memória principal e a cache, mas, sabe, é um fato da vida, porque é minha aplicação que é daquele jeito. Tá? E eu tenho o que a gente chama de poluição de cache. Tá? Por que poluição de cache? Porque, mais ou menos assim, eu trago uma linha e logo ela fica morta. Né? Uma linha morta quer dizer que ela não é mais utilizada. Tá? Então, eu tenho esse tipo de poluição. Né? Então, a cache é dita que ela está poluída quando ela tem muitos dados que não serão mais úteis. Muito bem. Então, assim, a gente sugere, né, melhorar o programa sempre que possível na localidade espacial e temporal. Tá? Ou seja, a localidade espacial a gente estava fazendo bonitinho, que é acessar os dados contíguos ou dados coalescentes, né? Os dados próximos uns aos outros. Tá? Agora, a localidade temporal a gente não estava fazendo naquele benchmark, né? Mas seria o que? Reacessar os dados o mais breve possível. Então, assim, se eu tiver que reutilizar o dado, que seja o mais breve possível, ou seja, para aproveitar enquanto ele ainda está na memória cache. Porque depois que o dado saiu da memória cache, eu vou ter um custo para acessar ele maior. Tá? Beleza. Então, mais alguns conceitos que a gente precisa ver aqui, né? A gente já viu alguns. Então, a gente já falou do cache hit e o cache miss, né? O cache hit é quando a posição que eu quero está na memória cache, tá? Ou seja, a memória cache possui uma cópia dos dados que eu quero utilizar, e eu tenho o contraponto do cache hit, que seria o cache miss. O cache miss é quando o endereço que eu estou tentando acessar, a memória cache não tem a cópia daquele endereço, não tem a cópia daquele dado que eu quero. Tá? Então, nesse caso, num caso de um cache miss, eu tenho que acessar o próximo nível da hierarquia de memória. Tá? Então,
eu vou ter que fazer um mapeamento do todo endereço da memória principal, aonde que ele poderá residir dentro da memória cache. Tá? Então, eu vou ter a política de mapeamento da minha cache, a política de mapeamento vai resolver a questão de encontrar dados, para dizer se ele é hit ou miss, e também, né, mapear os endereços, quando é um miss, trazer um novo dado. Tá? Tudo isso tem que ser feito em hardware. Então, eu tenho que detectar se é um hit ou se é um miss em hardware, e quando for um miss, eu trago uma cópia do dado e eu aloco na memória cache. Tudo isso é feito em hardware. Tá? Por que que isso é feito em hardware? Bom, porque eu não tenho tempo de executar um software para fazer essas coisas, porque a memória cache vai demorar poucos ciclos. Se eu tivesse que chamar um software para entender aonde que eu vou alocar uma nova linha de cache, demoraria talvez centenas de milhares de ciclos para aquele software executar. Então eu não posso pagar esse custo tão alto. Tem que ser feito em hardware. Tá? Então, lembra, toda vez que eu quero executar um algoritmo muito rápido, eu executo ele em hardware. Tá? Eu implemento ele em hardware. Se eu não estou disposto a pagar esse custo financeiro, aí eu faço em software. Tá? Muito bem. Então, assim, quando nós temos um cache hit, né, ou seja, o dado está na memória cache, a gente pode começar a calcular qual que é a taxa de acertos da minha memória cache. Tá? Então, assim, de todos os acessos, quantas vezes deu hit? Né? Então, a gente pode fazer essa porcentagem. Quantos por cento, né, dos acessos foram encontrados dentro da memória cache? Então, o que que a gente quer? A gente quer aumentar o máximo possível o hit ratio. Tá? Isso é o que a gente quer no mundo ideal. A gente gostaria algo como 100% de hit ratio. Tá? Agora, o hit time é quanto tempo demora para eu achar os dados na memória cache, ou seja, acessar os dados na memória cache. E esse hit time a gente quer o menor possível. Né? Então, a gente quer próximo a 0 ciclos, sabe? 0 ciclos, professor, é muito rápido, né? É verdade. Então, um ciclo. Tá? Tudo bem. Do outro lado, nós temos os misses, as faltas de dados. Tá? Então, quando o dado precisa se buscar no próximo nível da hierarquia. Nesse caso, nós temos a métrica de miss ratio. A miss ratio é o complementar do hit ratio. Tá? Então, tudo que não é hit é miss. Tá? Então, se eu fizer 1 menos hit ratio, eu vou ter a porcentagem de misses. Então, a porcentagem de misses, se é o complemento, se lá no hit eu queria o máximo possível, aqui eu quero o mínimo possível. Eu quero que esse número seja próximo a 0%. Tá? E o miss penalty é qual a penalidade para procurar o dado na cache, tá? E o tempo para buscar aquele dado em outro nível da cache. Então, a gente quer um miss penalty menor possível. Então, o que que a gente tem assim? O tempo de hit de uma cache, ele costuma ser muito menor do que o tempo de a penalidade por um miss. Tá? Então, por exemplo, acessar a L1 costuma demorar muito, muito menos tempo do que acessar a L2. Tá? Que costuma demorar muito, muito menos do que acessar a DRAM, por exemplo. Então, é mais ou menos por aí, né? Por quê? Porque nós estamos na hierarquia de memória. Legal. Então, a gente vai ter aqui, a gente vai começar a ver o projeto da memória cache, tá? E nós temos basicamente duas questões a serem respondidas, tá? Pelo hardware. Quando eu pedir um endereço, eu quero saber se aquele dado está ou não na memória cache, se é um hit ou miss. Tá? Então, isso o hardware vai ter que me dizer se é hit ou miss. Agora, uma vez que eu identifiquei que é hit, como que eu acho esse dado? Como que eu realmente acesso ele? Tá? Então, eu tenho essa segunda etapa. Tá?
que poderia ser algo parecido com MIS. Se for MIS, como que eu acho um espaço, como eu localizo um espaço para colocar esse dado lá dentro, tá? Então, teria uma terceira pergunta, pode ter várias perguntas aqui. As duas primeiras que a gente vai tentar ver são essas duas, tá? Como encontrar o dado e como saber se o dado está na cache, tá? E isso depende, então, da política de mapeamento. E, basicamente, nós temos três formas de fazer mapeamento de dados, tá? O mapeamento direto, o mapeamento completamente ou totalmente associativo, e o mapeamento conjunto associativo, ou associativo por conjuntos, tá? Então, a gente quer dar uma olhada nessas três formas de organizar a memória cache, tá? Então, sobre a organização da memória cache, né, vamos começar a estrutura básica de uma memória cache, tá? Que vai ser meio que independente dos mapeamentos que eu utilizar. Então, a memória cache ela vai ser composta por blocos, tá? Ou linhas de cache, blocos de dados, linhas de cache, né? Que são efetivamente onde eu guardo os dados ali, né? Então, esse bloco de dados, né? Hoje em dia, nos processadores, é bem comum que ele seja de tamanho 64 bytes, tá? Então, cada linha de cache armazena 64 bytes. Tá? Esse é um número comum, né, na moda, assim, dos processadores em geral. Tá? Muito bem. Claro, então se a linha armazena os dados, ela também armazena alguns bits de controle. Tá? Que são os bits de tag e o bit de validade. Tá? Agora, deixa eu só dar mais detalhes sobre o bloco de dados. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui os 64 bytes. Tá? Se eu pegar e pensar que o meu processador é de 32 bits, ou seja, 4 bytes, né, cada palavra, então eu posso dizer que a minha linha de cache ela vai ter várias palavras, né? 64 dividido por 4. Se meu processador for um processador de 64 bits, né? Então, eu vou ter palavras de 8 bytes, não é verdade? Então, eu vou ter aí, novamente, várias palavras, né? 8 palavras, por exemplo, dentro da minha linha de cache, tá? E uma palavra, ela é formada de vários bytes, né? Então, só para a gente entender, né, que a gente vai tentar falar sempre em um bloco de 64 bytes, mas é interessante a gente pensar, né? Olha, o processador, eventualmente, ele está pedindo uma palavra, ou seja, ele está pedindo 4 bytes. Ah, então tá. Então, a gente pode começar a olhar aqui como palavras também, né? Muito bem. Então, dependendo da arquitetura de computadores, a gente pode endereçar a linha de cache por byte, ou seja, eu sou capaz de dizer qualquer byte aqui e falar, eu quero acessar aquele byte, eu consigo acessar, ou pode ser que não, pode ser que ele só seja capaz de endereçar palavras, né? Então, ou a primeira palavra, ou a segunda palavra, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Né? Alguém pode perguntar, professor, mas e se minha variável estiver entre duas palavras? Muito bem. Nesse caso, se a arquitetura só dá suporte a palavras alinhadas, a gente vai ter que carregar duas palavras, depois fazer transformações nos registradores, tá? Para conseguir obter o dado que a gente quer de verdade. Tá? É bem comum, né? As arquiteturas de propósito geral, tipo x86, elas são endereçadas por byte. Tá? Talvez alguma arquitetura mais simples, desembarcada, endereçada por palavra. Tá? Mas, em geral, a gente pode endereçar o byte, especificamente. Beleza. Então, o segundo item, que é o item de controle, o tag, né? Ele é a etiqueta do meu dado. O que significa ser uma etiqueta de um dado? Significa o seguinte, o endereço que o processador me passa vai ter uma quantidade de bits, né? Pode ter, por exemplo, do bit 0 até o 31, ou seja, 32 bits, né? E talvez eu não vou usar todos os bits
para achar a palavra aqui na minha memória cache. Então, vamos supor que a minha memória cache é pequenininha, eu vou usar só alguns bytes, só alguns bits aqui, sabe? Para acessar a memória. Então, uso esses daqui para acessar. Tá, mas como que eu tenho certeza que o restante dos bits casa com o endereço que eu estou querendo? Ah, o restante dos bits que eu não usei para endereçar, eles vêm aqui na etiqueta. Então, a etiqueta é aquela que a gente usa para ter certeza que é a pessoa certa, sabe? Imagina num hospital que a gente dá entrada num hospital, a gente recebe uma etiqueta, né? Então, para que serve aquela etiqueta? Para certificar que aquele é o paciente certo, né? Então, não basta só chamar Marco, ele tem que ter o sobrenome Antônio Zanata Alves, a data de nascimento, para receber o medicamento, né? Então, a mesma ideia, tá? Então, uma etiqueta para desambiguar, né? Para diferenciar os diversos endereços que podem ter com o mesmo bits parecidos, né? Então, eu posso ter os bits 00 aqui, mas pode ser que esses demais bits sejam totalmente diferentes, para endereços diferentes, né? Maravilha. Então, a tag serve para isso, né? Para essa diferenciação de linhas, tá? De endereços. E nós temos ainda o bit de validade. O bit de validade, imagina que a minha memória cache, ela acabei de ligar o computador, então ela não tem nada de útil. Então, ela está com todas as linhas inválidas, tá? Esse bit de validade, ele também é útil quando a gente está trabalhando com multicore, porque pode ser que uma escrita em um núcleo de processamento invalide os dados que estão em outra memória cache. Então, a gente tiraria esse bit de validade, tá? Então, se alguém quiser aquele dado, o dado mais atualizado não está ali, tá? Então, ele tem dois propósitos. Quando a cache está fria, né? E quando eu quero invalidar por causa de protocolo de coerência, tá? Eu ainda poderia usar esse bit de validade quando eu faço a troca de contexto, quando eu mudo o programa que eu estou em execução. Eu estava executando o programa A, agora eu vou começar a executar o programa B, eu vou lá e invalido todas as linhas de cache, né? Eu poderia fazer isso, tá? Possivelmente, se eu fizer isso, eu tenho dois impactos. Eu vou ter um desempenho pior, porque eu estou jogando os dados fora daquele programa e pode ser que daqui a pouco aquele programa volte a ser executado. Eu tenho menos chance de ter problemas de segurança no meu hardware, né, na minha arquitetura. Então, eu tenho uma vulnerabilidade a menos aqui para ser explorada, tá? Então, vamos adiante. Agora a gente vai começar a ver os tipos de mapeamento que essa memória cache pode ter, tá? Então, o primeiro vai ser o mapeamento direto, tá? O mapeamento direto, ele funciona da seguinte maneira. Imagina lá que eu tenho o endereço que o processador quer acessar, tá? Então, ele me deu os 32 bits aqui de endereço. Então, se o processador está acessando, por exemplo, ele pediu uma palavra, sabe? Eu quero uma palavra. Então eu tenho uma quantidade, quer dizer, eu vou ter alguns bits que eu não vou usar do endereço, porque o processador está pedindo uma determinada palavra, que é formada de um conjunto de bytes, né? Agora, pensa só, se a minha linha de cache, ela sempre traz 64 bytes, sabe? Então, ou eu tenho os 64 bytes, ou eu não tenho aqueles 64 bytes, é binário. Ou eu tenho, ou eu não tenho nada. Ou eu tenho tudo, ou eu não tenho nada. Tá? Nesse caso, então, eu não preciso utilizar os bits menos significativos do meu endereço na hora de localizar se eu tenho ou não aquela linha de cache. Então, os bits que indicariam qual é o byte dentro da linha de cache, eu não preciso no primeiro momento, tá? Então, esse daqui seria o byte offset, né? Seria o deslocamento dentro da linha de cache. Ou seja, eu quero deslocar 0 posições dentro da linha de cache, eu quero deslocar 31 posições, ou eu quero deslocar 63 posições na linha de cache, tá?
Então, se eu estou querendo, né, trabalhar com linhas de 64 bytes, por exemplo, eu precisaria ali quantos bits para endereçar 64 bytes diferentes, né? Então, eu precisaria de 6 bits, não é isso? Se eu não estou enganado, 6 bits eu consigo 64 bytes. Então, olha só, se eu não preciso usar esses últimos bytes para esses últimos bits, esses últimos 6 bits, na hora de endereçar minha memória cache. Tá? Então, vou ignorar eles por enquanto. Isso vai ficar claro mais para frente, né? Se não for aqui ainda. Agora, eu vou utilizar parte do endereço como para fazer um indexamento, né? Indexação da minha cache. A indexação significa o seguinte: no mapeamento direto, aqueles bits me diz diretamente qual é a linha que eu vou acessar. Então, se aqui tiver escrito 1024, quer dizer que eu quero acessar a linha 1024. Eu vou lá e acesso. Desculpa, né? Aqui só tem até a linha 1023. Então, se aqui tiver escrito 1020, então eu vou acessar a linha 1020. Se tiver escrito 128, eu vou acessar a linha 128. Se tiver escrito 0, eu vou acessar a linha 0 e assim por diante. Tá? Então, nesse caso aqui, se a minha cache é capaz de armazenar 1024 linhas distintas, eu preciso então de 10 bits para endereçar esses 1024 linhas distintas. Tá? Então, se eu quiser endereçar uma cache maior, por exemplo, e se a minha cache fosse maior, professor? Tivesse 2048 linhas diferentes. Ora, então eu ia precisar de um bit a mais. E se fosse o dobro? Eu ia precisar de um bit a mais. E se fosse o dobro? Um bit a mais e assim por diante. Tá? Então, eu sei a quantidade de bits para endereçar uma certa quantidade de linhas, né? Maravilha. Então, a gente explicou sobre o index, né? E sobre o offset, que seria esse deslocamento dentro da linha de cache. Tá? Agora, o que está faltando são os bits que sobram. Os bits que sobram, eu vou usar como tag, como uma etiqueta, para ter certeza que o endereço bate. Então, não basta eu ir lá e acessar a linha 128. Eu tenho que ter certeza que na linha 128, o restante dos bits também batem, para ter certeza que é o endereço correto, sabe? Então, não basta eu estar lá no hospital e eu me chamar Marco. Eu tenho que estar na minha etiqueta, Marco Antônio Zanatal, aí eu consigo receber o medicamento, né? Então, essa que é a ideia do tag. Então, eu pego o restante dos bits que sobram e eu verifico, então, acessando a linha 128, eu obtenho aqueles tags que já estão armazenados e verifico se batem com os tags que eu quero acessar. Se bater, nossa, então eu estou no caminho para ser um cache hit. O que está faltando para ser um cache hit é o bit de validade ser igual a 1. Se o bit de validade for 1 e eu tiver uma igualdade no tag, nossa, então é um cache hit. Tá? E aí, o que eu preciso fazer? Aquela linha de cache, eu vou usar os bits de offset para escolher qual dos bytes eu quero mandar para o processador. Eu quero mandar esse byte aqui, eu quero mandar esse, qual deles que é? O bit de offset é o que vai me dizer isso. Tá? Então, o bit de deslocamento. Então, assim, o que a gente observa no mapeamento direto é, para cada endereço da memória, cada endereço que o processador me passa, eu só tenho uma posição de cache onde aquele dado pode ser alocado. Então, para cada endereço da memória principal, só tem um lugar na cache que aquele dado pode ser alocado. Então, imagina só, a memória principal está aqui. Tá? Se a minha memória cache trabalha com linhas de 64 bytes, imagina a minha memória principal dividida em linhas, em blocos de 64 bytes. Tá? Então, dentro da minha memória cache, vai ser mais ou menos assim. Esse bloco aqui, ele só pode residir na primeira posição. Esse bloco, ele só pode residir nessa segunda posição.
esse daqui na terceira posição. Esse bloco aqui de baixo, ele só pode residir naquela primeira posição. Esse segundo bloco aqui de baixo, na segunda posição. O terceiro bloco lá de baixo, na terceira posição. E assim por diante. Então, eu tenho mais ou menos assim, né? Deixa eu desfazer um pouco dessa bagunça que eu desenhei aqui, né? Seria mais ou menos assim, ó. Esse bloco aqui, ele só pode residir na linha 0. E esse daqui só pode residir na linha 1, na linha 2 e na linha N. Depois, esse daqui na linha 0, o próximo na linha 1, na linha 2, até na linha N. E assim por diante. Tá? Por que isso? Bom, porque, lembra lá no endereço, eu tenho os bits de offset, que são qual byte dentro desse bloco, e eu tenho os bits de index. Se eu estou usando o bit de index sendo o próximo aqui, significa que os dados contíguos, né, aqui e aqui, estão em índices diferentes. Né? Um está no índice 0,0000, o outro está no índice 0,0001, e assim por diante. Tá? Maravilha. Então assim, vários dados da memória principal vão compartilhar uma mesma entrada na memória cache. Por isso é importante o tag, né, e tudo mais. Então, a gente vai ter um mapeamento que é esse daqui. Né? Aqui tem a ilustração do que eu estava tentando desenhar ali. Tá? Muito bem. Então, o mapeamento direto, né, ele é dividido em duas partes, o tag e o índice. O índice é usado para achar a palavra na cache, o tag é para verificar se realmente é o endereço que eu estou buscando. Tá? Quanto mais bits eu uso para índice, menos bits eu preciso armazenar de tag. Sabe? Então, quanto maior a minha cache, menos essa quantidade de bits de tag vai diminuindo. Por quê? Porque a quantidade de bits de index está aumentando. Tá? E vice-versa. Se é uma cache pequenininha, eu vou ter que armazenar muitos bits de tag. Tá? Mas é importante lembrar que a cache ela tem um espaço reservado para os dados e um espaço reservado para o tag. Tá? Então, são coisas distintas, o dado e a tag. Maravilha. E aí a gente pode ir para um segundo modo de mapeamento, que é o mapeamento totalmente associativo. Tá? O mapeamento totalmente associativo, como que ele funciona, é mais ou menos o seguinte. Imagina que o processador gerou um endereço que ele quer acessar. Né? Muito bem. Esse endereço, tá? Eu vou tirar o offset. Tá? Eu sempre tiro o bit de offset, os bits de offset, porque se o dado estiver na linha de cache, se a linha de cache estiver presente, aí eu vou usar o offset para descobrir qual pedaço que eu quero. Tá, mas tirando o offset, o que eu tenho aqui é tudo tag. Eu não tenho índice completamente associativo. Se é tudo tag, ora, professor, então em qual posição da cache aquele dado vai estar? Pois é, essa é a grande pergunta. Então, eu vou ter que perguntar para cada entrada da minha memória cache se o tag bate. Olha, o tag é igual, o tag é igual, o tag é igual, e assim por diante. Em toda a linha de cache, em todas as linhas de cache. Só depois de eu verificar todas as linhas de cache, eu vou poder dizer se é um hit ou se é um miss. Sabe? Então, uma cache completamente associativo, a menos que eu utilize, né, uma Content Addressable Memory para implementar a parte da tag, eu vou ter que fazer um acesso linear. Eu vou ter que acessar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Né? E os bits de tag que eu armazeno são todos os bits, sabe? Tirando o offset, é tudo que sobra. E então, essa é a memória cache completamente associativa. Essa é a organização completamente associativa ou totalmente associativa. Tá?
Então, enquanto no mapeamento direto eu só podia, uma determinada linha de cache só podia residir em um único lugar da cache, aqui uma linha de memória pode residir em qualquer lugar da cache, sabe? Então, eu já não tenho mais aquele mapeamento bem direitinho, assim, né? Ele pode estar em qualquer lugar aqui da cache. Tá? Então, muito bem, né? Então, aqui eu teria a parte de offset e a parte da tag que eu teria que verificar vendo se é hit ou não. Tá? Uma vez que for hit, aí eu verifico qual palavra que eu quero. Tá? A vantagem, né? A vantagem é que eu tenho uma flexibilidade absurda. É a máxima flexibilidade que eu posso ter numa memória cache. Porque qualquer dado pode ter em qualquer entrada. A desvantagem é o custo de hardware desses comparadores ou o custo de hardware para implementar uma Content Addressable Memory, né? O que é chamado de CAM. CAM é essa memória que é capaz de fazer esse tipo de acesso por conteúdo. Tá? Então, eu digo a tag e ela me diz onde está aquela tag armazenada. Isso é o que uma memória CAM faz. Tá? Mas ela é mais cara em termos de hardware. Tá? Bom, muito bem. Então, onde que a gente vê essas caches totalmente associativas sendo utilizadas? Quando a gente tem memórias cache ou tabelas pequenas, tá? Quando eu tenho uma memória cache muito pequenininha, então eu costumo implementar ela como completamente associativa, sabe? Porque o custo para ter os comparadores não é tão alto também. E eu vou ter o melhor aproveitamento dessa memória cache. Tá? Então, essa que é a ideia. Então, eu preciso implementar uma tabela no meu preditor de saltos. E aquela tabela, ela é pequena e eu quero que ela dê a taxa maior de acerto possível. Então, eu costumo utilizar um completamente associativo, tá? Nesses cenários. E o mapeamento conjunto associativo é o meio termo dessa gangorra. Então, um era muito rígido, o outro era muito relaxado. A gente pode ter o conjunto associativo. Ou seja, ele é associativo por conjunto. Né? Ele tem um conjunto de linhas que ele pode ser associativo. Ou seja, que ele pode ficar em qualquer lugar. Tá? Então, a ideia mais ou menos é assim, ó, eu tenho esse conjunto de linhas, nesse caso aqui, 4 linhas, que um determinado endereço pode estar nele, pode estar presente ali. Então, eu tenho o índice para me direcionar em qual conjunto, né? Então, ele está dizendo aqui qual conjunto de linhas que eu devo pesquisar. Dentro daquele conjunto de linhas, eu vou pesquisar nessa linha aqui, nessa outra linha, ou seja, nas vias do meu conjunto. Tá? Então, aqui, nós temos aqui as vias, né? As diversas vias do meu conjunto associativo. Tá? Então, essas linhas aqui estão associadas a um conjunto. Né? Essas vias aqui estão associadas a um conjunto. Tá? Então, é o mapeamento conjunto associativo. Tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa determinar? Nós precisamos determinar quantos conjuntos e quantas vias. Né? Então, a quantidade de conjunto e a quantidade de vias, se eu multiplicar a quantidade de vias pela quantidade de conjuntos, eu vou ter o número total de linhas. E aí eu consigo saber qual o meu armazenamento total nessa cache. Tá? Muito bem. Então, eu pego o índice. Vamos supor que o índice está escrito 37. Eu acesso o conjunto 37. No conjunto 37, eu vou verificar se a tag bate, se a tag bate, se a tag bate. Por quê? A linha pode estar em qualquer uma dessas vias desse conjunto. E eu só posso ter um hit aqui, tá? Eu nunca vou poder ter mais do que um hit. Aí minha cache está quebrada, está com defeito, tá? Ou eu vou ter um hit, ou eu vou ter todo mundo falando que é miss. Né? Então, no máximo, um hit. 0 ou 1.
tá? Hits. Se for hit, ora, eu pego aquela via que o dado deu certo e devolvo para o processador. Se for todos deram miss, aí eu vou ter que descer na hierarquia de memória e para o próximo nível da minha hierarquia. Tá? Maravilha. Então, o mapeamento direto, né? Todas as palavras têm índices diferentes. Tá? O mapeamento associativo, os blocos podem estar em qualquer posição da cache, e o conjunto associativo tem uma flexibilidade, né, de associar a linha em alguma daquelas vias. Tá? Então, o que é legal, né, é que no conjunto associativo, então aqui no mapeamento direto, eu tenho muitos misses. Tá? Então, aqui no mapeamento associativo, totalmente associativo, eu tenho muitos hits. Tá? Seria o melhor caso para obter hits. Tá? No conjunto associativo, eu tenho meio termo. Tá? Eu vou ter o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim. A ideia é que eu vou tentar ter um número muito próximo de hits ao mapeamento associativo, só que não vai ser tão caro quanto o mapeamento totalmente associativo. Tá? Então, essa que é a nossa expectativa aqui. Tá? Legal. O que a gente vai ter a vantagem aqui é que os comparadores que eu utilizo, eles, para cada conjunto, eu posso reutilizar os mesmos comparadores. Então, não preciso implementar milhares de comparadores. Com 4 vias, eu preciso de 4 comparadores. E aí eu acesso aquele conjunto e comparo as 4 linhas. Tá? Então, esse daqui é uma boa troca, né? Um bom trade-off entre desempenho e custo. Tá? Então, esse seria o conjunto associativo. Maravilha. Então, a implementação dele ficaria mais ou menos assim. A gente teria a parte que armazena os dados, a parte que armazena o tag, a parte que armazena a validade. Tá? E de verdade, né, isso daqui é chamada de tag store, sabe? Loja de tags, né? O armazenamento de tag e o data store, tá? Armazenamento de dados. Tá? Então, a gente pode ter realmente componentes físicos separados, sabe? O data store fica aqui, o cache store fica lá. Tá? Eles costumam ser realmente fisicamente desacoplados. Tá? Um vetor de dados, um vetor de tags. Beleza. Então, o que acontece é, eu vou pegar o índice do que o processador me mandou, eu acesso aquele índice. Acessar o índice quer dizer que eu vou obter aqueles dados da tag e eu faço a comparação com a tag que o processador me mandou. Se deu hit, né, se deu igual, tá? Eu verifico se o bit de validade está ativo. Se o bit de validade estiver ativo, então o cache é hit. Acabei de achar onde que está. Está naquela via do conjunto associativo. Está na via 0 aqui, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu verifico na via 1, nesse outro lado aqui. Ou nas N vias, tá? Eu posso verificar tudo ao mesmo tempo. Tá? Esse é o comum. Tá? Eu poderia fazer a verificação sequencial? Poderia, tá? Mas não é um grande sucesso. Tá? Maravilha. Então, primeiro eu verifico se é hit ou miss, e aí depois eu mando os dados de verdade, tá? Processador. Joia. Então, quando a gente tem esses diversos mapeamentos, é importante a gente entender as formas de endereçar, né? Os exemplos de endereçamento que eu vou ter aqui. Então, a visão geral é mais ou menos essa, né? Imagina que eu tenho os diversos blocos. Tá? Então, se eu quero acessar o bloco, o índice 4, né? Só tem uma linha que é aquele índice, só tem uma linha associada ao índice 4. Tá? Se eu estou no conjunto associativo e eu acesso o índice 0,
tem 2 linhas, por exemplo, ou mais, associada àquele índice 0. E eu tenho que pesquisar o tag em todo aquele conjunto, né? E no totalmente associativo, eu não tenho mais essa ideia de índice, né? Então, eu tenho que verificar o tag em todas as posições da memória cache. Muito bem. Então, assim, a gente pode ter o endereçamento formado apenas de tag e índice, né? Então, assim, professor, mas você não tem offset. Tá, nesse caso aqui, seria ter uma memória cache que ela só tem uma palavra por bloco, ou 1 byte por bloco, sabe? Então, essa forma seria a forma de endereçar quando eu só tenho uma possibilidade de endereço em cada endereço. Uma possibilidade de dado em cada endereço. Tá? Não é o comum, né? Porque aqui a gente não estaria usando a localidade espacial, né? A localidade espacial significa que o bloco vai conter vários dados diferentes. Tá? Então, vamos caminhar para isso, né? Então, a gente poderia ter alguma coisa assim, né? Alguns bits que indicam dentro da minha linha de cache qual a palavra que eu quero, e aí eu vou ter os bits usados para índice da cache e o restante que sobra para a tag, né, da cache. Eu ainda posso ter uma divisão a mais, por exemplo, quais bytes eu quero acessar, então 2 bits aqui para dizer quais bytes, 2 bits para dizer qual a palavra, e mais os bits de index, mais bits de tag. Tá? Então, a gente pode... né? E, claro, essa quantidade de bits pode aumentar ou diminuir. Tá? Então, muito bem. Tá? Então, assim, vamos pensar num caso aqui, né? Deixa eu ver esse caso aqui, né? Tem um exemplo aqui. Então, considerando blocos de... 256 blocos na minha memória cache. Tá? Então, a minha memória cache tem 256 linhas diferentes. Tá? Muito bem. Eu tenho uma palavra para cada bloco. Tá? Então, cada linha de cache guarda uma palavra. Essa palavra tem 4 bytes. Tá? Então, uma linha de cache vai ter 4 bytes distintos que ela pode armazenar. 4 bytes contíguos, desculpa. E eu tenho 256 linhas diferentes. Tá? Então, qual que é o tamanho dessa memória cache? Quanto que ela armazena? Né? Então, nesse caso, é uma memória cache que está armazenando 4 vezes 256 bytes. Né? Então, dá 1 megabyte, não é isso? Vai dar 1024 bytes diferentes sendo armazenado. Tá? Então, como que ficaria o acesso, né? Eu teria 2 bits para dizer qual dos bytes que eu quero acessar. Eu teria a quantidade de bits necessárias para acessar 256 linhas diferentes. Então, vai ser 8 nesse caso. Né? Então, 2 bits aqui, 8 bits aqui. E o restante, né, que dá 12 não, 22, né? 22 mais 10, 32, isso. Então, os 22 bits que sobram são reservados para tag. Tá? Então, um exemplo aqui. Tá? Então, vamos ver mais alguns dados importantes aqui. Tá? Então, qual que é o impacto da associatividade, do conjunto, do tamanho do conjunto associativo na memória cache? Tá? Então, esse exemplo aqui, né, eu extraí do livro do Patterson e do Hennessy, de organização de computadores. Então, o que nós temos aqui é a taxa de misses. Tá? Então, a gente quer que a menor taxa possível de misses. Tá? Então, quanto menor, melhor. Tá? Então, se eu tiver uma cache de 1 KB de armazenamento, conforme eu vou aumentando a associatividade,
eu vou caindo a minha taxa de misses. Se eu tenho uma cache de 2 KB, conforme eu vou diminuindo, conforme eu vou aumentando a associatividade, eu também vou diminuindo a taxa de misses. Tá? Por que isso acontece? Porque quer dizer que eu tenho duas possibilidades para armazenar um determinado endereço, né? Então, se no mapeamento direto eu, para armazenar linhas que dão conflito de índice, eu tenho que remover uma para colocar outra, conforme eu aumento a suscetibilidade, eu consigo ter até 8 linhas que colidem no mesmo índice, e elas podem estar na cache, né? No 4 vias, eu posso ter até 4 índices que colidem, né? Que podem ser armazenados ao mesmo tempo na cache e assim por diante. Tá? Então, esse é o potencial da associatividade. Agora, olha só que interessante. A ideia aqui é que a curva ela é bem inclinada, tá? Quando a memória cache é pequena. E ela vai ficando menos inclinada conforme a memória cache vai aumentando. Por que que isso acontece? Porque com uma cache maior, eu tenho uma distribuição, eu vou usar mais bits de index e logo eu vou distribuir melhor as linhas. Sabe? É como se eu tivesse uma função hash, né? Não é uma função hash. Mas, assim, eventualmente, 2 linhas que dariam colisão com o mesmo índice, agora estão em lugares diferentes da cache. Tá? Então, conforme a cache vai aumentando de tamanho, a associatividade vai ficando menos importante. Tá? Professor, mas realmente é plano aqui? Não, não é plano. Tá? Só que ele vai perdendo a importância. Tá? Legal. Em geral, né? Em geral é isso que acontece. O tamanho da linha de cache. Qual que é a influência do tamanho do bloco? O tamanho do bloco, mais ou menos assim, conforme eu aumento o tamanho do bloco, eu tenho uma penalidade maior. Por que que é uma penalidade maior? Porque quando dá miss, demora muito mais tempo para trazer da memória principal aquele bloco enorme de cache. Tá? Mas, por outro lado, né, se eu olhar a taxa de misses, ela começa a diminuir até que ela começa a aumentar. E ela vai aumentando e pode ficar bem alta. Por que que ela ficaria alta? Porque a linha de cache é tão grande que a minha cache só tem uma linha, sabe? Então, é mais ou menos assim. Ter N linhas de 1 byte é bobagem. Agora, ter uma linha de N bytes também é bobagem, sabe? Então, a gente vai ter um ponto ótimo, que vai ser aqui embaixo, né? Onde a gente tem uma quantidade boa de linhas, armazenando uma quantidade boa de bytes, né? Então, o tamanho do bloco não é tão grande nem tão pequeno. A taxa de miss não vai ser, vai ser a mínima possível nesse caso. Tá? Então, se a gente soma esses dois gráficos em um só, o que a gente vai ter é o tempo médio de acesso. O tempo médio de acesso é mais ou menos assim. Depende de se a gente estiver nesse ponto doce aqui do gráfico, né, nessa parte onde é a menor taxa de faltas, tudo bem que eu estou pagando um pouco a mais na penalidade quando eu erro, mas eu tenho uma taxa baixa de faltas. Então, poucas vezes eu tenho que pagar essa penalidade aqui. Então, vale a pena. Então, a gente vai ter um gráfico que vai ser mais ou menos isso daqui. Tá? Muito bem. Então, esse daqui seriam as influências, né? Então, o tamanho do bloco versus a taxa de faltas de dados, né? Então, se eu tenho uma cache de 1 kilobyte e eu uso linhas de 4 bytes, desculpa, eu tenho essa taxa de faltas. Conforme eu aumento o tamanho do bloco, eu vou diminuindo o miss. Só que, daqui a pouco, o tamanho da minha linha de cache é 256 bytes,
quer dizer que essa cache aqui só vai ter 4 linhas diferentes. E com 4 linhas é difícil a gente dar hit, cache hit, né? Então, a gente vai ter uma taxa de miss que começa a aumentar aqui. Tá? Então, claro, se eu tenho uma cache maior, esse tamanho de byte não fica tão pior assim, né? Então, conforme a cache vai aumentando, eu vou me beneficiando mais de blocos maiores. Tá? Mas nota, aqui a gente não tem o tempo médio de acesso. Tá? Isso a gente está negligenciando por enquanto. Beleza. Então, até essa aula, até essa parte da aula, né, a gente pode ter essas leituras recomendadas. Tá? E a próxima aula a gente vai ver mais sobre memórias cache, tá? Onde a gente vai começar a falar das políticas de substituição e falar de alguns trabalhos propostos para melhorar as memórias cache, alguns que não foram para frente, outros que foram implementados. Tá? Então, era isso que eu tinha para hoje, pessoal.